Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Nalu e eu preciso pensar em alguma coisa que não seja coronavírus. Então, a gente respira fundo e tenta seguir com a vida do jeito que dá, dentro de casa e falando de literatura. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Nalu e eu li Um Buraco com Meu Nome, da Jarid Arraes. Eu sempre fico meio confusa com a ideia de sentar aqui para falar sobre um livro de poesia, mas eu vou tentar, porque não tinha como não trazer esse livro pra cá. Eu conheci o trabalho da Jarid Arraes mais pela internet, assim, teve uma época que eu seguia a newsletter dela, depois eu cancelei, não por alguma questão com a newsletter dela em específico, mas com a questão de eu não dava conta de ler as 15 mil newsletters que eu assinei na empolgação, e a minha caixa de e-mail ficava lotada e eu não lia nada, então eu, enfim, dei uma limpa gigantesca, sem nem olhar o que eu tava limpando, porque eu não tava dando conta, mas eu lembro que eu gostava bastante da newsletter dela, ela falava do processo criativo dela, enfim, entre outras coisas. Mais tarde, eu lembro que ela lançou vários livros, eu lembro principalmente do Heroínas Negras, um livro que ela lançou, se eu não me engano, teve autógrafos dele numa flip-pop que eu fui e tal, mas enfim, eu tava com outros rolês ali na flip-pop, acabei não comprando. Esse livro dela entrou na minha vida através da Casa da Porta Amarela, que é uma casa de literatura independente na Flip, e eles têm uma caixa que você pode assinar pelo Catarse para receber na sua casa, com materiais de literatura independente super legais, e é através desse financiamento que eles mantêm a casa na Flip todos os anos. E eles me mandaram essa caixa de presente para eu divulgar aqui para vocês, teve unboxing aqui no canal, e dentre os materiais que vieram nessa caixa veio esse livro da Jarid, que eu botei na estante ainda dentro do plástico e pensei, um dia eu leio. Acontece que esse livro foi escolhido pro Leia Mulheres de Fevereiro, do Rio de Janeiro, e eu falei, gente, eu ganhei esse livro. E daí eu fui lá, peguei ele no plástico e eu encontrei ele autografado, já foi um presente. E, enfim, ainda comecei a ler, assim, sem esperar muita coisa, mas eu amei esse livro. Esse livro é muito forte. Ele é uma literatura, assim, uma poesia muito pungente, com muita força. Não tem como você não sentir esse livro, sentir cada palavra, cada centímetro desse livro. E foi incrível que ele foi escolhido pro Leia Mulheres, porque eu nunca tinha ido a um Leia Mulheres com livro de poesia. E foi maravilhoso. Eu não sabia meio que o que esperar, não sabia como seria a ideia de discutir poesia, mas foi maravilhoso, porque as poesias da Jarid falam muito, e eu já falei até no meu fechamento que, enfim, comparações são sempre irresponsáveis e levianas, mas a gente não conseguiu no Leia não pensar no outras formas de usar a boca, outro jeito de usar a boca da Rupi Kaur, que estourou aqui há uns 2 anos, 3, com um vídeo da Jut, e que eu, particularmente, quando li, achei que não era nada demais. E aquele livro ficou super falado. Enquanto isso, a gente tem um negócio desse aqui no Brasil, de uma escritora negra brasileira, que é muito melhor. Enfim, é bem pouco falado. Então não tinha como eu não trazer esse vídeo pra cá, porque as pessoas precisam ouvir mais falar desse livro. E eu vou tentar fazer jus a ele, falar um pouco sobre ele. E é isso aí. Bom, como eu falei, a poesia desse livro é muito pungente, ela é muito forte. E isso a gente tem desde o título, assim. Eu também falei no fechamento, mas eu vou repetir aqui, que o título, Um Buraco com Meu Nome, tem um poema que meio que explica ele, né, que quando a Jarid fala na poesia que muitas vezes ela se sente muito sozinha, muito perdida, e que tudo que ela queria era poder encontrar um buraco com o nome dela, um canto no mundo que fosse dela, em que ela se sentisse perfeitamente em casa, para poder descansar e respirar. E tudo isso, principalmente, ela fala ao longo do livro todo enquanto uma mulher negra que é atacada diariamente pelo racismo, pelo machismo e precisa encontrar um lugar de paz, um lugar de sossego que lhe é tão negado. No entanto, passando por toda essa emoção que a gente encontra nesse livro, Um Buraco com Meu Nome também pode significar a própria obra como um todo, que é um buraco dentro de você, que tem o seu nome, que é só seu, em que você mostra as suas dores. Esse livro pode ser um grande buraco com o nome da Jarid, mas que faz sentido para muitas das mulheres que leem, é claro, principalmente mulheres negras que sentem a dor do racismo como ela, mas mulheres em geral que sentem a dor do machismo,
como ela e outras dores mais íntimas se torna um buraco com o seu nome, porque é um buraco de dor e de vazio que você tem dentro de você. E olha só, né, gente, um livro com esse título e com essas duas explicações possíveis para um título, a gente já percebe a força que ele tem, né? Na dedicatória da Jarid, ela diz: somos matilha. E na dedicatória, assim, do autógrafo, né, que ela escreveu aqui. E na dedicatória do livro, que tá escrita, impressa mesmo, diz: aos que nem sempre encontram matilha. E isso é muito simbólico, porque nesse livro ela fala muito de solidão. Da solidão da mulher negra, sim, mas mesmo não sendo uma mulher negra, a gente consegue entender toda a solidão que está presente nessas palavras. Algumas são relacionadas mais à questão de ser uma mulher negra mesmo. Tem um poema que, se eu não me engano, é um dos primeiros, mas posso estar enganada. Ah, é o segundo, que ela fala... Não, mentira, não é o segundo. É mais pra frente. Em que ela tá num lugar, né, numa conferência ou algo assim, e ela se pergunta: onde estão as mulheres negras? Onde estão as mulheres negras? Onde estão as mulheres negras? Porque ela é a única negra ali. E isso traz uma solidão. E eu lembro muito da Grada Quilomba falando sobre isso no livro dela, que eu já li, que tem vídeo aqui também, que é o Memórias da Plantação, né? Ela fala que é difícil você ser uma mulher negra de destaque na sua área, porque você acaba tendo que representar as mulheres negras ali. Quando na verdade não, você é só uma pessoa e você gostaria de estar acompanhado por outras pessoas como você para construir ali uma comunidade. Enfim, então a gente tem essas questões que são logicamente políticas aqui no livro da Jarid, mas ela fala de tudo com uma intensidade de sentimento, colocando o íntimo, e as palavras, é tudo tão à flor da pele nesse livro, que eu emprestei pra minha amiga Paloma, né, então as minhas marcações são as amarelinhas, as delas são as azuis, e tem tanta coisa aqui que fica até difícil explicar. Eu já tô me sentindo meio besta, tipo, o que eu tô falando do livro? Não tô falando nada, né, mas vamos lá, deixa eu ver se eu acho aqui alguma poesia sortida. Olha só, tem um trecho aqui que ela diz: cansada de, no fim, concordar com a lógica mais racional e que mal me faço, porque ser mulher, adulta, profissional, envolve engolir a fumaça que alarma um fogaréu tão grande. A gente simplesmente sente essas coisas, é difícil de explicar, mas é isso, né? É você apagar incêndio o tempo todo, ter que engolir essa fumaça. Tem um outro poema maravilhoso aqui, em que ela fala da questão do útero e da maternidade, e de como a mulher muitas vezes se sente apenas a portadora de um útero, dessa questão que ela carrega desde que nasce, de que a função dela ali eventualmente é fazer outra pessoa, é contribuir dessa maneira com a humanidade. Ela coloca sobre como muitas vezes ela se sentia sozinha dentro da própria família, de como ela sentia que a mãe dela tinha sido sozinha e a avó dela tinha sido sozinha, e tudo isso era transmitido pra ela de uma forma ou de outra. Tem um poema aqui, inclusive, que se chama Puerpério, que diz o seguinte: só me deixe quieta, por favor, tenho uma dor para nutrir, alimentá-la com leite de vaca, criada livre no pasto, adoçá-la com cubos de açúcar mascavo, tenho uma dor para cuidar, trocar-lhe fraldas, usar banheira amarela e talco, me deixe quieta, assim bem quieta, tenho essa dor que agora é minha, o pai fugiu e a mãe morreu. E assim, né, é um poema que ele fala de dor, como se ela tivesse tendo que cuidar de uma dor que nasceu, só que ao mesmo tempo ela relaciona isso com o puerpério, que é uma dor muito feminina, da vivência feminina, que é o puerpério, esse período pós-parto, em que tá tudo muito confuso, né? Eu não passei por um ainda, mas eu leio muito a respeito. E você, né, meio que tá afastado da sua própria identidade, você agora tem um recém-nascido pra nutrir, e você tem a sua própria dor também. E a Jarid não tem filhos, então ela não passou por um puerpério, só que é maravilhoso como ela consegue colocar isso em palavras de uma forma metafórica. Então ela pega algo que é muito feminino pra falar de dor, de uma dor que também é muito feminina, e de como cuidar dessa dor, de como nutrir essa dor. O livro todo fala muito sobre isso, assim, sobre como cuidar da própria dor, da própria solidão, e tentar ser a parte disso, né? No Leia, muitas pessoas ficaram em dúvida, né? Se era um livro pessimista, se era um livro otimista, se ela só se entregava à dor ou se ela mostrava que dava pra ser alguém além dessa dor. Eu não chego a nenhuma conclusão. Eu acho que, no fim, ele é um livro apenas
sentimentos são os únicos fatos, sabe? E às vezes a gente consegue ver alguma coisa além do sentir, às vezes não, e tá tudo bem. E eu acho que esse livro, ele é uma bomba e ao mesmo tempo um bálsamo. A gente se sente abraçado, a gente quer abraçar, a gente sente essa dor, a gente sabe que consegue pisar nela e seguir em frente. É por isso que eu acho que esse livro é tão importante e tão bonito. Eu já fiquei com muita vontade de conhecer mais literatura da Jarid. E eu peço perdão se eu não fiz jus ao livro aqui nesse vídeo. Eu realmente acho muito difícil falar de poesia, mas eu queria dizer que eu senti muito esse livro, e eu espero que vocês tenham entendido um pouco disso, e que vocês leiam esse livro e que vocês se permitam sentir também. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!